Olá, eu sou o Rodrigo França e este é o Senna TV. E hoje com uma história diferente, com um piloto que correu com Ayrton Senna na Fórmula 1, Christian Fittipaldi. Vamos ouvir! E aí, amigos do Senna TV, eu sou o Rodrigo França e hoje olha quem tá com a gente aqui, Christian Fittipaldi. Christian, valeu você ter vindo aqui no Senna TV com a gente, no Instituto Ayrton Senna. E pela primeira vez vamos ter um piloto que correu de Fórmula 1 com a Ayrton Senna. Olha que honra e responsabilidade, né, que o Christian teve, 92, 93, 94. E claro, viu o Ayrton também quando era criança, adolescente, quando o Senna também já estava estourando lá na Fórmula 1, fazendo realmente poles, vitórias, brigando pelo título. Christian, como é que é para você, chegou na Fórmula 1 e o Senna era tricampeão mundial, era o grande nome do esporte a motor já naquela época, e como é que era você ser brasileiro também, ter acesso ao Ayrton, mas também saber da responsabilidade que era ser brasileiro naquela época que tinha o Senna na pista, né? Realmente, era um pouco de responsabilidade, mas eu acho que no momento que eu cheguei na Fórmula 1, o Ayrton e eu, a gente estava em dois momentos bem diferentes dentro da categoria. Ele já estava lá há vários anos, desde 84, estabelecido, como você mesmo disse, já com 3 títulos nas costas, e eu estava chegando. Para ele, naquela época, uma vitória era ser campeão do mundo. Para mim, uma vitória era poder terminar entre os pontos. Então, graças a Deus, a gente teve um exemplo tão bom que nem ele, alguém que a gente pôde se espelhar, aprender bastante, e é óbvio que eu vou carregar grandes memórias comigo para o resto da vida. Aqui fora dos bastidores, o Christian estava contando uma história sensacional que eu vou compartilhar com vocês agora. Que a gente lembrou aqui do GP de Donington, né, de 93, uma das grandes exibições do Ayrton. E assim, uma coisa é a gente que viu na TV e tal, o Christian tava lá acelerando naquela pista, que era um verdadeiro sabão, né? O Donington Park tava aquele chove não molha. Como é que foi disputar aquela corrida? E eu acho que você pode falar da grandeza que foi essa vitória do Ayrton por sentir na pele as dificuldades dessa corrida, né, Christian? Não, sem dúvida, aquele dia em Donington estava muito difícil, como você mesmo disse, estava chove não molha, ou como os ingleses dizem, né, a light mist, né? O que é um light mist? Eu gostei, né, desse sotaque, você pode repetir pra gente, por favor? E daí, às vezes, durante a corrida, dava uma secadinha, começava a formar trilho na pista, daí começava a garoar de novo. Então, logo depois que terminou a prova, na segunda, terça-feira, a gente fez uma análise da corrida e a conclusão que a gente chegou era 2 estratégias. Ou você ficava com o mesmo jogo de pneu praticamente do começo da prova até o final, e em alguns momentos você ia andar mais rápido, em outros você ia andar um pouco mais lento, ou você trocava de pneu de acordo com cada situação da corrida, ou seja, você ia fazer 6, 7 paradas, que também era a segunda estratégia que poderia funcionar. Cada um adotou aquilo que estava mais confortável. Eu acabei terminando aquela corrida, se eu não me engano, em 7º ou 8º, acho que 7º, e foi uma corrida boa. Faltou uma colocação para terminar nos pontos. Que lembrando a geração nova, que naquela época, gente, o Christian marcou ponto com Minardi, Footwork, que naquela época eram só os 6 primeiros que pontuavam, não eram os 10, né, Christian? Não, era só os 6 primeiros, inclusive a gente até fez uma análise no começo desse ano. Eu participei de 42 grandes prêmios, eu acho, e se na minha época pontuasse até o 10º, eu provavelmente teria pontuado em metade das corridas que eu participei, mas era uma situação diferente, era só os 6 primeiros e realmente, concordo com você, era bem mais difícil. E assim, gente, a gente viu também, o Christian estava, claro, correndo pela Minardi, o Senna com a McLaren, e a gente, assim, como você fez essa análise depois da corrida, né, Christian? Quer dizer, vendo exatamente onde parar, seria 6 a 7 paradas. Então, como é que era pro piloto, igual o Ayrton teve que ficar lá com um pneu slick na chuva, e às vezes a chuva estava diminuindo, ele com um pneu de chuva que a gente sabe que desgasta, né, se o asfalto vai secando. Como é que um piloto toma essa decisão? E o Ayrton, claro, deu um banho não só na pilotagem, mas na estratégia naquele dia também, né? Não, com certeza. Foi uma corrida muito difícil e como você mesmo disse agora, ele deu um banho na estratégia,
na pilotagem, teve uma corrida absolutamente perfeita, não cometeu nenhum erro e é claro que ele conseguiu colher os frutos de tudo isso que ele fez. Mas para mim, eu acho que os 3 anos que eu participei com ele dentro da Fórmula 1, aonde realmente me chamava a atenção uma característica muito forte dele era a condição ou como ele se adaptava a condições adversas num espaço de tempo muito curto. Enquanto os outros pilotos levavam algumas voltas, às vezes até mesmo 15, 20 minutos, ele em 2, 3 voltas já estava praticamente no limite da pista e no limite do carro. E isso realmente era uma das qualidades que, entre várias que ele tinha, que realmente me marcou bastante. E obviamente o Christian estava lá preocupado com a corrida dele, estava fazendo lá com a Minardi, correndo tal, lutando pelos pontos, como ele falou, e depois depois da corrida, tem esse briefing com a equipe, viu as imagens, aquela primeira volta, você estando naquele GP, sabendo das condições de pista, como é que estava, aquilo realmente para você é uma das grandes exibições da Fórmula 1 de todos os tempos? Eu acho que se a gente for voltar atrás, existiram várias corridas, mas Donington eu acho que vem na memória de todo mundo, porque naturalmente o circuito de Donington já não é uma das pistas mais fáceis para você passar. E a gente largando naquela condição adversa, que no começo da corrida estava molhado, mas não estava chovendo horrores, não estava meio úmida a pista. E como piloto eu posso falar isso, é uma condição muito difícil de você guiar. Às vezes você prefere estar guiando com a pista 100% molhada, com bastante água, ao contrário de estar guiando numa pista úmida, que realmente não tem aderência e é muito difícil você sentir qual que é o ponto certo de você frear no final da reta com uma pista úmida. É bem mais fácil de você fazer isso com uma pista molhada. E hoje em dia, né, a gente sabe que tem muito o rádio das equipes, isso tudo evoluiu, os pit stops são muito mais rápidos para troca de pneu também. A gente está falando de uma época dos anos 90, mais ou menos como dessa McLaren aqui de 1990, que o Ayrton ganhou o GP da Itália. E estamos falando de 93, e Christian, você pegou essa época da Fórmula 1 também que, claro, tinha eletrônica, tinha algumas ajudas, mas assim, algumas equipes também, a Williams estava num patamar muito acima, por exemplo, da McLaren, e eu acho que no seu caso da Minardi, então, muito mais, né? Como é que eram os Fórmula 1s daquela época dos anos 90? Bom, eram bem diferentes. Já partindo pelo princípio que o piloto estava muito mais exposto dentro do carro. Naquela época, um carro bem protegido, eu acho que todo mundo lembra, o cockpit vinha mais ou menos até o ombro, a cabeça do piloto era completamente exposta. Hoje em dia, o cockpit vem mais ou menos até metade da cabeça. Hoje em dia, todos os pilotos correm de Hans device, naquela época não tinha Hans. Eu, no meu caso, lá na Minardi, além de eu ser uma pessoa alta para um carro de Fórmula 1, aquela Minardi foi projetado para 2 pilotos que mediam 1,65 m. Eu meço 15 centímetros a mais, então realmente ficava difícil para mim. Eu lembro que eu guiava com parte do meu ombro exposto para fora, tanto que quando eu terminava as corridas, a parte de cima daqui do meu macacão estava inteira preta, inteira suja de borracha, óleo, porque eu ficava muito exposto para fora. Mas eu comparo isso muito à evolução da humanidade até. Eu tenho certeza que daqui 20, 30 anos a gente vai olhar para trás e a gente vai falar, nossa, o Nico Rosberg e o Lewis Hamilton eram 2 doidos, como é que eles guiavam aquele carro? Do mesmo jeito que se a gente olhar para trás e falar, como é que o Fangio corria com aquele piniquinho na cabeça? Era um negocinho de couro ali que não protegia nada, né? Que não fazia nada. E você corria nos anos 90, você não pensava nisso, não, né? Imagina. Você achava que você estava no auge da tecnologia, né? A gente achava que a gente estava 100% seguro dentro do carro. E o Christian, inclusive, deu uma capotada em Monza a 300 por hora, né, Christian? Você pegou, deu um looping ali e saiu ileso, né? Você realmente, na época, era o auge da tecnologia, mas revendo hoje, você sem Hans, você com toda essa exposição que você tinha, você correu um risco enorme ali, né?
Eu acho que não só eu, mas todo mundo que estava praticamente não, correndo de Fórmula 1, alguns eu acho que até um pouco mais de risco do que outros, mas estava todo mundo passando por uma situação bem difícil. E mesmo se a gente voltar no começo da década de 70, o próprio Emerson, acho que já contou essa história várias vezes, eles iam para o primeiro briefing, driver briefing do ano, todo mundo sentava nas cadeiras, olhava em volta e falava, nossa, provavelmente vão ter 2 a 3 pilotos aqui nessa sala que não vão estar mais conosco no final do ano. Essa era você pode até te chamar de agressividade de segurança que a Fórmula 1 tinha naquela época. Dizem até que você e o Rubinho chamavam o Ayrton de chefe, né? E esse apelido pegou. A gente aqui no Instituto usa bastante. Como que era essa relação? Porque realmente o Senna devia ter uma agenda super corrida, lotado, ele era já tricampeão do mundo, mas vocês também, assim, como meninos ali, digamos assim, entrando ali com 20, 22 anos na Fórmula 1, tendo essa super referência, como é que era essa relação? Eu sempre tive uma relação muito boa com ele, ou seja, tudo que eu precisei, tudo que eu perguntei, ele sempre procurou me ajudar, mas, Rodrigo, é mais ou menos aquilo que você tinha comentado. Ele tinha a sua agenda, eu tinha a minha, depois o Rubinho tinha a dele, e é óbvio que a gente não ficava 24 horas por dia junto com ele, mas em nenhum momento ele nunca deixou de tentar ajudar a gente ou até mesmo se preocupar, às vezes sem a gente pedir. Ele, bom, e aí, como é que estão as coisas? Como é que você está se sentindo dentro do carro? O que está acontecendo? Mas a gente estava falando de 2 patamares completamente diferentes. Ele andava num carro que, em média, andava, ou seja, 2, 3 segundos por volta mais rápido do que a gente. E você, como grande piloto das 500 milhas, você sabe o que é 2, 3 segundos. É mais ou menos o que eu tomo da equipe do Christian, por exemplo, nas 500 milhas, né, gente? Que eu já fui vizinho de boxe do Christian, já tá bom, peguei umas dicas também. Era mais ou menos isso, né, Christian? E as histórias do chefe, aqui a gente falou com os acelerados, o Cássio, o Gerson, vocês podem relembrar esse vídeo também. Eles contaram uma vez que você e o Rubinho ficaram meio que dando totó no carro do Ayrton e ele deu um troco, mas você não gosta muito de lembrar essa história? É isso, Christian? Não tem nada a ver? Ou carro alugado e piloto é sempre um problema? É verdade isso ou não? Que os carros voltaram, nem lembro se era Hertz, o que era, que eles voltaram para a locadora com para-choque amassado, riscado e provavelmente sem espelho lateral, você pode ter certeza que voltaram. Podiam ter deixado esse carro no museu, né? Porque afinal de contas era obra de arte de Ayrton Senna, Christian Fittipaldi e Rubens Barrichello. Era melhor do que tentar recuperar o carro, né, Christian? Bom, eu não fiz nada. Ele não fez nada. Eu só fiquei no cantinho, tá bom? Aqui depois, mas foram os outros que bateram em mim. Os outros que bateram. O Christian estava ali só jantando no restaurante. Mas pelo menos vocês tinham esses encontros de tentar jantar junto, conseguir ter alguma... A convivência da turma brasileira ali naqueles anos, Christian? Não, a turma brasileira, ela sempre existiu, principalmente porque naquela época tinha uma cobertura de uma maneira geral da imprensa muito grande, então todas as corridas tinham muitos brasileiros que praticamente viajavam juntos, e daí fora da época de prova, enfim, o Ayrton sempre voltava para o Brasil. Eu lembro que um dos finais de ano, coincidentemente, eu também estava passando o meu final de ano em Angra, e ele deu uma festa lá na casa dele, daí a gente acabou indo lá na festa, foi bem divertida, e lá, por exemplo, nesse caso não tinha nada de Ayrton piloto, enfim, Christian piloto, era cada um por si, entrava dentro da festa, se divertia, had a nice time e pronto, e vira a página, vamos embora, e daí começar a testar de novo no ano seguinte para tentar fazer o melhor possível dentro das pistas. Legal, Christian. Infelizmente nosso tempo já está esgotando, mas eu quero que você, que conviveu com Ayrton e também correu com ele na Fórmula 1 de 92 a 94, quando fala de Ayrton Senna, o que te vem à mente, Christian?
aquilo que eu tinha comentado com você antes, a finesse e a capacidade que ele tinha de se adaptar a condições adversas num espaço de tempo muito pequeno. E isso, ele, na minha opinião, era mestre, e até hoje eu tô para ver alguém que nem ele, exatamente com essas, talvez, características. Legal, gente, eu vi isso do Christian Fittipaldi, que correu com a Ayrton, correu com vários pilotos, grandes pilotos de todos os tempos, e é um depoimento de quem estava lá, né, na pista. Então, muito bacana, eu como fã de corrida e também jornalista, acho super legal a gente ouvir esse tipo de história, e você vai ter que vir mais vezes aqui contar pra gente, tá bom, Christian? Não, com certeza, foi um prazer, muito obrigado, e um grande abraço para todo mundo. Legal, valeu, Christian, obrigadão mesmo por ter vindo. Até a próxima, pessoal do Sena TV. E aí, pessoal, foi muito legal o papo com o Christian Fittipaldi, que veio aqui no Instituto Ayrton Senna falar com a gente do Sena TV. Então curte, compartilha aí com os amigos. Vamos se inscrever no canal também, tá bom? Ó, e os produtos aqui estão à disposição no Ayrton Senna Shop. E a gente vai dar uma olhada na McLaren aqui. Christian, pô, podia dar uma voltinha nessa McLaren aqui. Não, essa aqui é do chefe, gente. Não sai daqui nunca mais, tá bom? Valeu, até mais!